Tarde Cidade, já recebo aqui o professor Alex da Rosa, escritor, professor, doutor em filosofia, sempre conosco nas quintas-feiras. Professor, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos ouvintes. Visto que hoje eu vim de Marcos aqui no bigode, né? O visual renovado aí, ó. Eu particularmente gostei. E não poderia ser diferente. Professor, isso eu não sabia, não previa que isso ia acontecer, mas as previsões de futuro são uma coisa comum na sociedade humana, né? A gente vai falar hoje sobre futuro e parece que a gente pensava mais sobre o futuro antigamente, né? Eu não sei se hoje a gente pensa tanto no futuro quanto as gerações anteriores pensavam. Se pensava mais no futuro nos séculos passados? Acho que a maneira, talvez, pela qual o futuro seja pensado é a que mais mudou. Pensar sobre o futuro é inevitável, né? Nós sempre vamos pensar, primeiro porque a gente é ansioso. Porque a gente sempre é ansioso e quer saber, quer controlar as coisas, quer entender o que vai acontecer e quer saber como vai ser essa nossa vida nesse mundo. Então eu não diria que nós pensamos menos no futuro, mas a maneira pela qual a gente vive e sente essa expectativa com certeza mudou. Isso com certeza mudou. Como é que era essa imaginação lá no século XX, por exemplo? Como é que é hoje isso? Quando a gente pega jornais da época, ali, jornais de 1880, até o início dos anos 10 ali, cara, é fantástico. Tem um compilado de notícias, assim, que algumas, assim, mais que parecem malucas para nós, né? Como no futuro, era uma chamada, assim, previsões para daqui a 100 anos. Basicamente anos 2000. Algumas diziam, assim, que no futuro as pessoas não teriam dentes. O que, em partes, até verdadeiro se a gente pensar a dentadura, né? Mas outras previsões, imagine, gente, para a época, 1880, dizer que no futuro compras serão feitas pelo telefone. Que é hoje, né? Que serão entregues pelo ar. Que também está sendo hoje. Calçadas se moverão. A gente tem escada rolante hoje também. Imagina lá, no 1870, a pessoa te dizer que as calçadas vão se mover sozinhas. Olha essa imaginação que existia sobre o futuro. E outros acertos muito grandes, né? Como que leite e carne seriam produzidos artificialmente. Não à toa, aquela opção vegana industrializada, eles chamam de carne do futuro, né? E várias previsões acertadas, as outras muito mirabolantes, né? Como a gente estava vendo, inclusive. Essa tecnologia que a gente chegou hoje, por exemplo, isso era algo que se pensava, mas não se tinha bem a noção. Eu lembro muito, eu tô com 34, então na minha infância, por exemplo, os Jetsons, você lembra dos Jetsons lá, da Hanna-Barbera e tal? Eles previam muita coisa aí pros anos 2000, por exemplo, e se a gente vê aqueles anúncios que era previsto nos anos 2000, algumas acertaram, outras não. Era uma visão diferente da tecnologia que a gente tem hoje, né? Era uma visão de que o futuro nos libertaria, de que a tecnologia nos traria a libertação de certas demandas físicas e que, em partes, a tecnologia até possibilitou essa libertação, mas a sociedade não. Supostamente, nós deveríamos ter outros tipos de conforto, visto que nós não precisamos de tanto trabalho físico. Mas não é o que acontece. A tecnologia ela não nos libertou da necessidade do trabalho que nós sonhávamos. A tecnologia só criou novas formas de trabalho. E não estou falando assim, todo mundo que trabalhar é uma condição humana, todo mundo trabalha. O que acontece é que a gente achou que as coisas seriam diferentes, né? Porque, no geral, a função da tecnologia é facilitar a nossa vida. Então, quando a gente imaginava o futuro, a gente imaginava um mundo mais fácil. A gente imaginava um mundo em que você tomaria pílulas que serviriam de comida. E elas até existem hoje, né? A gente toma suplemento. Acontece que o futuro, ele se realizou em grande medida dentro das nossas previsões, mas não da maneira pela qual nós gostaríamos, né? Essa é uma grande característica do nosso tempo. Muito daquilo que foi quisto no século XX, ele aconteceu, mas não da maneira que você gostaria. As novas gerações, muitas delas pensam assim que existem diálogos que tratam sobre como a nova geração condena a antiga pelas esperanças que foram dadas. Isso é muito curioso, porque se pensava que tudo seria muito facilitado, mas parece que não está tão facilitado assim. Se a gente pensar nas antigas gerações como, por exemplo, eles adquiriam casas ou o trabalho parecia ser mais compensador, não estou falando que não trabalhavam muito, com certeza, mas hoje parece que está mais difícil esse processo. Isso é uma visão, será só momentânea do meu contexto de realidade, ou isso parece ser condizente? Tem um autor italiano chamado Franco Bifo,
que inclusive foi objeto da minha tese de doutorado, que ele tem um livro que eu acho esse título fantástico, que se chama Depois do Futuro. Lindo, né? Singelo. E passa muita coisa, né? Nossa! É como quem diz, o futuro chegou, nós estamos depois do futuro, e agora? Toda essa problemática que nós estamos discutindo hoje é a partir desse livro dele, inclusive recomendo muito. O que acontece depois que o futuro chega? Fica essa a questão. E quando nós vivemos numa sociedade depois do futuro. Aquelas previsões do que nós chamávamos de futuro, do que nós imaginávamos de futuro, elas aconteceram. Então hoje, efetivamente, nós vivemos depois do futuro. E uma grande característica desse acontecimento é essa nossa perca de capacidade imaginativa. As novas gerações, por N razões, elas não conseguem bem pensar no futuro. Elas não conseguem bem porque elas não veem no mundo um espaço em que esse futuro se concretize. Do modo pelo qual os nossos pais e avós viam o mundo, o futuro era um pensamento social compartilhado. Se imaginava que enquanto sociedade estava se dirigindo em relação àquele futuro. Nós vamos enquanto sociedade lá. Agora, hoje, o que acontece? Quando essas sociedades pensam no futuro, quando a nossa sociedade pensa no futuro, o que a gente imagina? Desgraça, distopia. Terremoto, aquecimento global, cai um meteoro aqui, a gente indo colonizar Marte. Olha a diferença gigantesca de como essas sociedades sonham, como elas pensam, como elas imaginam. As nossas previsões sobre o futuro, elas são colonizar Marte, não é fazer uma coisa aqui. O cinema retratava muito isso, né? O cinema retratava muito isso, as séries, essa coisa do apocalíptico, do fim do mundo, e parece que hoje a gente pensa muito nisso também. Muito, muito. Só complementando um ponto antes de entrar nesse, em relação às gerações antigas ainda, isso é observado no cinema, mas perceba, quando você conversa com os jovens hoje, eles não veem que construir uma carreira te trará um futuro. Eles querem ficar rico amanhã. Eles querem ficar rico amanhã. Porque não existe um processo. E esse imediatismo também tem a ver com a tecnologia, com o contexto social hoje, né? Sim. E principalmente porque eles não veem esse contexto social como um tecido sólido o suficiente que permita a eles, eu vou financiar um carro, depois eu vou financiar uma casa. Não. Eu vou ficar rico amanhã. Então o sonho de todo mundo é ser empresário ou médico. Porque são as profissões que, na nossa visão, nos emancipam da necessidade do dinheiro. Ou influencer, né? Ou influencer, melhor ainda, né? Não à toa a febre das casas de aposta, né? Que são uma maneira de ficar rico milagrosamente. É um futuro que acontece milagrosamente, imediatamente, e não é construído, né? E eu acho, retomando o tópico do cinema, né? Que essas representações artísticas, elas são perfeitas, assim, pra gente observar. Vamos pensar ali na década de 90, os filmes que tinham. Vê se me ajuda a lembrar aí, né? Tinha Exterminador do Futuro, eu era criança na década de 90, vocês eram mais velhos já. Eu sou de 92, calma lá, guerreiro, vamos lá. Mas assim, Apocalipse Now, Independence Day, enfim, todos esses, até tinha muito a ver com essa busca... Porque antes a gente tinha essa busca pela guerra espacial, né? O conflito ali entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, muito se falava sobre alienígenas e espaço para incentivar também esse pensamento popular. Então, eu acho que tinha muito nessa questão. E aí depois vem ali na década de 2000, vem os apocalipses de questão climática, né? E aí vem filmes de 2012, por exemplo, vem filmes de tsunami, de aquele terremoto. presságio, né, também. Tem muitos filmes nesse sentido, né? O Dia Depois de Amanhã, por exemplo. Acho que é 2002, O Dia Depois de Amanhã, não lembro. Não, 2012 é um filme, O Dia Depois de Amanhã é outro. É quando o Dia Depois de Amanhã foi lançado? 2001, 2002? Vamos ver aqui, O Dia Depois de Amanhã. Mas sim, esse retrato tinha muito no cinema. Perfeito. Né? O 2012, pra mim, que tu citou, é o mais emblemático. 2004, O Dia Depois de Amanhã. É muito isso. Quando a gente pega toda a década de 90, ela vai trazer um conflito espacial, até aquele Guerra de Mundos, né? Acho que é com Tom Cruise, né? Tom Cruise, isso. Mas que já é, na verdade, dos anos 60, né? Que Eu não sabia. Orson Welles, né? Ele é um remasterizado, ele é um remake? É uma história feita no cinema lá naquela época, mas já é um livro mais antigo. Eu não sabia desse aí. Isso, exatamente. Reforça o nosso ponto, né? Exatamente. Reforça o nosso ponto. Como a gente tem esse primeiro momento imaginativo de um certo fim do mundo, né? Que a gente aqui já tá muito distante dos Jacksons, né? Que viam um futuro como positivo. A partir ali de meados 70, 80, 90, a gente começou a só imaginar o futuro como desgraça. As nossas representações artísticas, cinematográficas sobre o futuro é só desgraça. A gente já não sonha mais o futuro como a gente sonhava. Depois, se observar bem,
O que acontece? A gente precisa... É um livro do Viveiros de Castro, tá? Lindo. Lindo o nome que é O Fim do Mundo. Que ele diz assim, ó, vamos separar essa frase, o fim do mundo, e dizer assim, o que é o fim do mundo, para quem, e o que é o mundo. Porque quando a gente pensa, nesse caso de uma invasão alienígena no mundo, o que acontece é o fim de nós, não o fim do nosso mundo. O mundo ainda continua. O que acabaria nesse sentido seria nós. No caso dos apocalipses, o mundo acabaria, mas seria o nosso mundo, a nossa sociedade, ainda que nós estejamos vivos. Porque no caso dos alienígenas, quem eram exterminados eram nós. No caso ali de todos os anos 2000 até 2010... nós não morríamos completamente. Nós vivíamos naquele mundo que acabou. O pós-apocalíptico. Era o pós-apocalíptico. É Mad Max, né? Isso aí Que a gente entra, o Mad Max representa muito bem a terceira onda, que é de 2010 em diante, junto com o livro de Eli, por exemplo. O livro de Eli. Em que a gente começa a trazer essas representações distópicas. Que essa distopia é diferente desse colapso climático, né? Ó, o Paulo Monteiro cita The Last of Us, tá nos ouvindo aqui. A Estrada também ele falou, é tudo desgraça dele. É tudo desgraça. O The Last of Us é um excelente exemplo. A sociedade continua, não mais a nossa. O mundo, há um certo tipo de colapso no mundo. Percebe como é linda, né? É um nós sem o mundo. Nos filmes de distopia, nós continuamos a viver sem um mundo para chamar de nosso. Mas aí nós vivemos na nossa sociedade que a gente vive hoje em dia, porque a sociedade em teoria acaba, né? O fim do mundo acontece. Não à toa, os filmes hoje, né, é colonização espacial. É abraçar até o fim de que o mundo acabou, porque ali de 2000 a 2020, nós temos ainda uma ideia de que o mundo está em catástrofe e tal, mas a gente vive numa distopia. De 2020 em diante, parece que a gente abandonou a própria ideia de um mundo distópico em que nós viveríamos nele. É mais fácil abandonar aqui, né, no caso. Exatamente. Tá, mas essa colonização de outros planetas, por exemplo, pressupõe que o nosso mundo não acabe, que o nosso mundo vai ser levado para outro lado, da mesma forma como é aqui, no caso. A nossa sociedade, né? Porque o nosso mundo é irrepetível. Tem uma frase do Mark Fisher, falecido, ele tem um livro chamado Realismo Capitalista, assim... Muito bom, tá? O problema do Mark Fisher é que, enfim, o final dele foi trágico. Ele escreve... Dizem que essa frase é dele, dizem que essa frase é do Zizek. Eu vou falar bem a certeza aí, ouvinte, eu não tenho mais certeza de quem é, eu falo que é do Mark Fisher. Ele diz, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Isso porque nós parecemos não estar dispostos a mudar a nossa sociedade. A gente quer levar a nossa sociedade assim, até o fim, mesmo que o mundo se exploda. Mesmo que todas as consequências que vão levar ao fim do mundo aconteçam. Ao ponto de nós estarmos dispostos a acabar com esse mundo e levarmos esse nosso mundo para outro, para que lá a gente faça a mesma coisa. Isso é fantástico. Pois é, mas aí então, se a gente vem falando disso no cinema, nos livros, na mídia, desde 1880, desde os anos 60 que se fala disso, Mad Max que é dos anos 80, então que a gente fala sobre essa sociedade distópica, por que a gente coletivamente não faz uma mudança nesse sentido? Por que a gente não pensa num futuro diferente? Essa é a ideia do realismo capitalista dele, né? Parece que nós estamos conformados e é também uma soberba da nossa parte. O Ailton Krenak, que é um indigenista, e o Davi Copenhal, eles falam assim, vocês falam sobre o fim do mundo, o nosso já acabou. O nosso mundo indígena já acabou. Quando vocês nos conheceram, aquele nosso mundo acabou. Nós vivemos depois do fim do mundo. Você faz dele? Baita. De arrebentar essa frase aí, não tem cabimento. E parece que a gente não está disposto, né? É que aquela sociedade acabou do jeito que era. Com a forma como se vivia em relação à natureza, em relação ao mundo em si, findou, acabou, não existe mais. Núcleos mínimos em pontos específicos do planeta Terra talvez vivam parecido com o que viviam, mas como era, não existe mais. O que acontece, essa falta de mobilização que tu diz pra mim fica assim, o que vem primeiro? Primeiro a gente sonha e é preciso construir aquele sonho. Até hoje de manhã eu tive uma conversa parecida, que é no sentido de como nós somos conformados. Como nós somos conformados, assim, num sentido, como é que eu posso dizer? Não posso dizer. Mas, no sentido de assim, nós nos conformamos muito e deixamos de pensar que coisas são possíveis. Ignorando a nossa própria história, né?
Ouvinte, até 1944, mulher era considerado incapaz civilmente. Até 77 não podia Cidadão separar. inferior, né? Cidadão inferior. Era considerado relativamente incapaz. Não tem 100 anos que mulher vota no Brasil, não tem 200 anos que acabou a escravidão. São acontecimentos muito recentes na história. Prova de que nós já transformamos a nossa sociedade. E a gente não vê. É como se a gente dissesse, é como se nós vivêssemos depois do futuro. Acabou. Tudo que está aí agora durará para sempre. Tudo que tinha para ser modificado, nós já modificamos. Mas essa impossibilidade de ver a mudança, isso acontece porque a gente deixou de sonhar para essa mudança? A gente não sonha mais? A gente não sonha mais. Essa é, inclusive, uma frase do Davi Copenhagen. Ele diz, vocês não sonham. Vocês não sonham. E que é um exemplo muito real, como isso se vincula com a problemática da precarização social, é que se você só sonha se você tiver um mínimo de viabilidade no meio que seja o seu sonho mais surreal. Você precisa, para acreditar nele, você precisa acreditar que ele é possível, de alguma maneira. E nós não achamos que os nossos sonhos são possíveis. Porque quando nós olhamos para a sociedade, nós não vemos nela recursos para concretizar os nossos sonhos. Então acaba que a gente não sonha. Traduzindo, ninguém faz plano para o final de semana se não tiver dinheiro. Ou todos os planos vão ser só planos que envolvem não ter dinheiro. Todos os seus sonhos, eles precisam ter maneiras pelas quais você vai alcançá-los. Ainda que elas sejam, assim, difíceis, pequenas, que demandem muita energia, você precisa ter uma linha que dê. Agora, quando você vê isso é impossível, aí você não sonha. Aí você não tem planos. Você não tem planos, você não se imagina mais. Você não se pensa daqui a 2, 3, 4, 5 anos, porque você acha que aquilo não vai chegar, ou se chegar, vai ser igual a como é hoje. Mas daí eu volto à minha pergunta do início, né? A gente não pensa mais no futuro? Nós, como sociedade, não pensamos mais há 100 anos como se pensava lá em 1880, planejando 1980, por exemplo, ou assim por diante. A gente não tem essa concepção mais como sociedade. Sim, é um conformismo muito grande, vindo dessa realização de que já aconteceu, né? Tanto que as pautas, essas dimensões relativas ao futuro e à tecnologia, elas não são hoje pautas puxadas por nós. Por exemplo, hoje eu acho que eu fui abrir meu e-mail e, cara, se eu pudesse bloquear o Copilot da Microsoft, era o meu sonho. Era o meu sonho, assim. Eu não quero mais uma inteligência artificial. Eu não quero. Qualquer site que eu entro, converse com a IA. Eu não quero conversar com a IA. Esse é um ponto que a gente tem que trazer no Diálogos. Porque a sociedade está abraçando isso. Mas tem muita gente que não quer abraçar. Mas a gente é obrigado a abraçar. Exato. Vem embutido já. Vem uma grande vírgula nesse ponto do quanto isso é uma demanda tecnológica da sociedade. Quanto isso é um pedido social e quanto isso está sendo, na verdade, só mais uma demanda colocada a nós que não está facilitando a nossa vida. E outra, né? Há um interesse de colocar isso em todos os lugares, porque a gente que treina a IA, né? A IA é treinada por nós. Nós somos o alimento da IA, porque ela precisa da gente para treinar ela. Então, para ela ficar melhor, precisa da gente, precisa que use. Então, por isso que se fala hoje tanto em usar IA. Todo mundo fala em usar IA, todo mundo tá te falando, eles querem que você use a IA, porque você vai trabalhar para eles treinando a IA. Então, e não ser remunerado por isso, né? Exatamente. Esse é um ponto que a gente vai trazer no Diálogos aqui, mas vamos voltar para os nossos sonhos de futuro aqui. Dá para sonhar ainda, professor? Dá, é preciso resgatar isso. É preciso resgatar essa dimensão do sonho. E é algo muito sensível para mim, assim, porque esse tópico, para mim, ele caminha muito próximo, assim, com a depressão, né? O que é você não vê mais futuro. Você não vê mais futuro, entende? Você não vê, você não se imagina, você não acha que aquilo vai acontecer, você não espera que aquilo aconteça. Esse contexto está muito semelhante, da depressão e da sociedade hoje está muito semelhante, né? Muito. Nós somos uma sociedade depressiva, né? E no século XX, Freud dizia que nós éramos uma sociedade de neuróticos, né? E é verdade, nós éramos e ainda somos um pouco. Mas hoje, muito mais que isso, nós somos uma sociedade depressiva. Uma sociedade que não sonha porque acha que não pode chegar. Acontece que, para sonhar, a condição dos nossos sonhos hoje, ela envolve transformação. Nós não temos como sonhar hoje sem passar por mudanças. E isso envolve mudanças individuais e envolve mudanças da sociedade também. Em primeiro lugar, sobre mim, se eu quero mudar, eu tenho que mudar os meus próprios comportamentos. E se eu quero mudar a sociedade, eu preciso, pelo menos, tentar isso, né? As coisas não estão dadas. Eu até vi um TikTok essa semana, muito bom. Eu acho que eu te mandei esse TikTok do cara lá da Paixão. Tudo que você olhar na sociedade foi feito por alguém. Foi feito por alguém que quis fazer aquilo intencionalmente. Aquilo não era para existir.
Tudo que existe no mundo e na sociedade existe à revelia do mundo. Existe por causa da intenção humana. Então, se essas coisas estão lá a partir das nossas intenções, outras podem estar também, né? Então, muitas das vezes o que está nos bloqueando em direção a sonhar esses sonhos sobre o nosso futuro é pensar que aquelas coisas que são obstáculos no caminho podem ser transformadas. No meio da nossa conversa, a gente falou sobre essa questão, né, que antigamente nós, como sociedade, pensávamos no caminho para ir, né? E aí tem uma frase do Raul Seixas, das músicas dele, que diz o seguinte: um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha junto é realidade. Que linda. É uma baita frase, né, Raul? Eu sou muito fã. Tem a ver com isso também, né? Nós, enquanto pequenos núcleos ou solitários, a gente caminha com mais dificuldade, né? A gente não tem mais como se agregar, se juntar, pensar em conjunto? Muito difícil, né? Numa sociedade cada vez mais individualizada. Farinha pouca, meu pirou primeiro, né? Vem essa lógica e a gente não consegue transformações sozinho. Nós precisamos confiar uns nos outros e sonhar sonhos juntos, né? Conforme nós vamos vendo no sucesso individual o único caminho para algum tipo de recompensa financeira, a gente vai tendo como único sonho ganhar um tigrinho, virar um influencer, enfim, soluções individuais, né? A gente não pensa em soluções para o mundo, ou soluções para um grupo, ou soluções para nós, né? Nós não pensamos no outro. A gente pensa farinha pouca, o meu pirão primeiro. E cada um por si e Deus por todos, né? Aí, assim, fica muito difícil sonhar, né? Às vezes nem é Deus por todos, né? Às vezes nem ele é por todos. Ele é disputado nessa briga aí totalitária do mundo. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado aos ouvintes. Alex da Rosa, escritor, professor, doutor em filosofia, falando conosco sobre futuro. Como a gente pensa o futuro? A gente ainda pensa no futuro? Você sonha? Você pensa no futuro? Aí uma dica aí pra você pensar também. 3h55. Com isso a gente encerra o nosso Boa Tarde Cidade de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por pensar conosco também. Espero que você esteja aqui também todos os dias no nosso programa pra gente pensar junto.